E aí, pessoal, que é o Elias, professor de História de vocês. Estamos aqui para a gente dar continuidade à nossa discussão sobre o Império Romano, né? Sobre como o Império Romano ele vai se estabelecer na região lá da Palestina e a decorrente relação entre os judeus, né, os hebreus de maneira geral, e o Império Romano. Né? Então, na semana passada a gente comentou sobre os diversos processos pelos quais os hebreus passaram para poder se estabelecer na Palestina e também a chegada, né, do Pompeu lá na Palestina e o estabelecimento do governo lá do Herodes, né, que estabelece uma aproximação bastante intensa entre a província, né, da Judéia e o governo central em Roma. Então hoje a gente vai dar continuidade a essa discussão, né, pensando um pouco sobre um dos momentos mais tensos, né, vividos ali naquela região da Palestina e um dos grandes marcos da história do Império Romano, né, e também dos judeus, que é a guerra judaico-romana, né, a primeira revolta lá dos judeus contra o Império Romano e o início do que ficou conhecido como a grande diáspora, né, a dispersão do povo judeu pelo mundo, né, de maneira geral, não só pela Europa, mas pelo mundo, tá? Então é muito importante fazer a leitura do capítulo, é muito importante anotar e me enviar as dúvidas lá no Google Class para que eu possa responder e aí a gente vai, né, avançando devagarzinho, vamos entendendo tudo aos poucos. Então vamos lá para a gente poder começar. Então assim, né, quais são as condições que levam a a revolta lá no início, lá no século I, né, uma das maiores revoltas, e é importante destacar que essa é uma revolta grande, né, que ocorre e que é sufocada pelo Império Romano, mas outras revoltas menores já vinham ocorrendo desde o início do século. Ah, então se a revolta maior, né, que leva à destruição de Jerusalém, né, do templo, aquela parada toda, ocorre lá em 60, né, depois de Cristo, você já tinha revoltas anteriores, né, que já existiam desde o início do século I. Tá? Então, assim, o que vai fazer com que centenas, né, milhares de judeus se revoltassem contra o Império Romano? Então você vai ter uma série de condições, né, que foram se acumulando, que foram aprofundando o descontentamento, principalmente dos setores mais pobres da sociedade, né, é, é, palestina ali, né, na região da Palestina. Então, esses impostos vão representar um calo aí, né, no pé desses camponeses, né, principalmente dos camponeses e de trabalhadores mais pobres, né, o que vai levar, inclusive, a uma cisão entre uma grande parcela da população que é pobre, que é camponês e que é, vamos dizer assim, anti-romano, e a elite, né, a elite judaica, que por se beneficiar daquelas condições impostas pelo Império Romano, na verdade passa a se aliar ao Império e estabelecer uma série de medidas que garantiam o domínio romano. Então você vai ter uma aliança aí entre essa elite judaica e o Império Romano, que na prática insatisfazia uma boa parte da população. Então isso ao longo, né, do século I a.C. e também ao longo da primeira metade do século I depois de Cristo. Tá? Outro fator importante é o politeísmo romano, né? Porque o politeísmo romano ele contrastava, né, com o monoteísmo judaico. Né? É importante lembrar, né, os judeus eles têm como ascendência aí os hebreus. Né? Os hebreus desenvolvem, né, ao longo da sua história, desenvolvem uma religião monoteísta baseada, né, na crença em um único Deus chamado Yahvé, ou Jeová, né, que fica conhecido, chega pra gente como Jeová. E, e essa tradição ela é milenar, né? Então quer dizer, quando os romanos, né, chegam na região da Judéia, estabelecem o controle naquela região, vai haver um contraste religioso muito intenso, né, entre o politeísmo romano. Os romanos acreditavam em vários deuses. A gente lembra lá quando eu falei sobre os deuses, as representações dos deuses gregos, né, entre os romanos. Então você vai ter vários deuses, cada um com uma função diferente, e isso, né, ia totalmente, né, contrário às tradições hebraicas. Então isso vai também ser fonte de insatisfação por parte dessa população de judeus.
Outro fator que vai insatisfazer, né, e que insatisfez por muito tempo foi a aliança, né, entre o Herodes e o Império Romano. Lembra lá que até o Pompeu conquista é, a região da Palestina lá mais ou menos em 60, né, antes de Cristo. E até mais ou menos 37, que é quando o Herodes chega ao poder, havia uma relação bastante autônoma, né, da Judéia com o Império Romano. Por quê? Porque eles podiam escolher seus próprios governantes e tudo mais. Só que a partir do Herodes, né, o Herodes começa a buscar uma aproximação cada vez maior, construindo templos, construindo, fazendo obras públicas em referência aos romanos, em referência em adoração ao imperador, né, tentou impor o culto ao imperador, enfim. Então o Herodes começa a tentar impor uma série de costumes para agradar o Império Romano e que eram muito estranhos para esses judeus, né? Então, quer dizer, você vai ter uma insatisfação crescente aí com o Herodes. E, claro, também depois do Herodes. Por quê? Porque depois do Herodes, depois do reinado lá do Herodes, essa autonomia da Judéia ela é reduzida ainda mais quando o Império Romano transforma a Judéia numa de suas províncias, né? Então, quer dizer, você vai tendo uma perca de autonomia cada vez maior e os governantes da Judéia, né, a elite judaica cada vez mais vai tentando aproximar o, a Judéia como um todo, né, a vida cultural, social da Judéia, dentro do que seria o modelo romano, né, essa aproximação que buscava satisfazer os romanos. Só que na prática isso insatisfazia uma grande parte da população. Né? Então, a tentativa de impor o culto ao imperador, a construção de estátuas em homenagem ao imperador, enfim, né, tudo isso, os altos impostos que eram cobrados para a construção desses templos, dessas estátuas, né, a construção de obras, né, no modelo romano. Então, quer dizer, tudo isso vai insatisfazendo essa população que já tinha uma tradição, né, que tinha uma tradição bastante forte e que vai começar, né, a expressar essa sua insatisfação. Então é dentro desse contexto que surgem, vamos dizer assim, várias facções. Né? Claro que eram várias, cada uma com uma perspectiva diferente, com objetivos diferentes. Aqui a gente vai destacar duas, né, que são os zelotes e os sicários. Os zelotes, né, eram principalmente aqueles judeus, né, que combatiam a elite judaica e a tentativa de imposição dos romanos e defendiam basicamente que as leis, né, da Torá, que é o livro sagrado lá dos judeus, elas fossem respeitadas em toda a Judéia. Né? Então, quer dizer, basicamente eram judeus mais convictos, né, mais fervorosos, que defendiam, né, a imposição da lei judaica em toda a Judéia e não a lei romana. Né? Então, aqui você vai ter um combate direto, né, contra os chamados filorromanos, né, que basicamente eram as pessoas, principalmente judeus, né, a elite judaica, que se aliavam aos romanos. Então você vai ter uma disputa bastante intensa, né, por conta desse grupo. Um grupo mais radical era chamado sicários. Né? Os sicários eles recebem esse nome em decorrência da palavra sicari, né, que era uma adaga, né, uma adaga que se utilizava por baixo dos mantos e eles então cometiam atentados, né, contra membros da elite judaica que eram filorromânicos e contra os próprios romanos. Né? Então, quer dizer, eles utilizavam essas adagas por baixo dos mantos e eles cometiam esses assassinatos assim, de forma bastante constante. Então, durante todo o século I, né, todo o século I, você vai ter a presença dessas facções e elas vão estar atuando, né? E elas são um sintoma bem grave da insatisfação que crescia na região da Judéia ali no século I, né, em relação ao Império Romano, né? Então o que acontece? Esses grupos eles revelam que a insatisfação como um toda ela não era voltada apenas para o Império Romano. Ela era voltada também para a elite judaica, que enriquecia uma série de privilégios que eram negados à grande maioria dessa população. E é importante destacar que na região da Judéia, né, a região ali da Palestina, você tinha um número bastante grande de camponeses, né, e trabalhadores urbanos
pobres, né? Enquanto você tinha uma minoria que era beneficiada pelo império, com terras, né, com propriedades, e que, vamos dizer assim, se submetiam às vontades romanas para manter esse status. Né? E aí, ao se submeter à vontade dos romanos, esses senhores, essa elite judaica, ela acabava impondo aos demais, né, impondo aos mais pobres, uma série de condições que não eram favoráveis. Então, quer dizer, você vai ter é como um barril de pólvora, né, que vai ali aumentando e a qualquer momento poderia explodir. Então, a Judéia lá no século I era isso, né? Você tinha uma situação bastante difícil. E aí você vai ter a eclosão da revolta. Né? Então, a partir dos anos 60, né? Então, 60 depois de Cristo, os camponeses oprimidos pelos altos impostos, endividados e famintos se levantaram contra seus principais tiranos. O poder imperial romano e a elite judaica. Então, você vai ter revoltas acontecendo, principalmente, né, a partir de Jerusalém e outras cidades, né? E aí, como eu falei, você vai ter uma revolta de grandes proporções, né? Como eu falei, até porque a grande maioria dessa população era camponesa, né? E estavam sujeitos a essas condições um tanto quanto desfavoráveis para a grande maioria. Então, essa revolta eclode, né? Esses camponeses empobrecidos, zelotes, sicários, se voltam contra as autoridades, né, judaicas, aí no caso a elite judaica, se voltam contra o Império Romano e o Império então resolve tentar conter. Né? É importante destacar aqui, até mais ou menos, botar assim, a terceira década, né, até 30 ou 40 depois de Cristo, você ainda é um período de relativa paz em todo o território romano, ainda consequência daquele momento que foi conhecido como a Pax Romana, lá durante o governo do Augusto. A partir daqui você vai ter o início, né, vamos dizer assim, é um momento que marca o fim dessa Pax Romana. Então, o Nero, né, que era o então imperador de Roma, ele então destaca, né, um general, que é o Vespasiano, para reprimir a revolta. Então, o Vespasiano ele sai lá da região da Síria com várias legiões, né, com um exército aí mais ou menos de 60 mil homens, e ele tinha como objetivo sufocar essa revolta. Então, como eu falei, você vai ter uma revolta que vai se estabelecer em toda a região da Palestina. Né, e a Palestina ela era dividida em várias províncias, né, Judéia, Galiléia, e ele vai avançando na Palestina com esses soldados derrotando, né, os revoltosos. Então ele vence lá na Galiléia, né, ele vence em vários locais da Palestina e chega até, né, e aí ele vai avançando em direção a Jerusalém. Jerusalém, de certa forma, foi uma das regiões, uma das cidades que mais resistiu ao, ao a investida romana, né? Então eles chegam até Jerusalém, você vai ter uma resistência muito grande, né? Essas facções elas vão de certa forma se juntar, né, para poder lutar contra os romanos. Mas depois isso vai essa união ela é pouco tempo, né? Então dentro desse processo o Nero morre e aí você vai ter o Vespasiano, que passa então a ser imperador romano. Então em 69 o Vespasiano ele é nomeado imperador romano e aí ele deixa, né, ele larga a campanha militar contra os judeus, entregando o comando dessa empreitada militar ao filho dele, no caso o Tito. Né? Então quer dizer, é a partir daí que se inicia o período chamado de cerco a Jerusalém. Então o que vai acontecer? Os romanos eles vão fechar as entradas e saídas de Jerusalém, né, para que alimentos, comunicação não ocorra e aí os rebeldes eles resolvam se render, né, ou perecerem simplesmente pela fome e tudo mais. Dentro desse percurso, né, que foi o cerco de Jerusalém, dura aí mais ou menos 7 meses, dentro de Jerusalém você vai ter uma série de disputas internas, né, de grupos internos disputando, lutando entre si, como eu falei, haviam várias facções diferentes com perspectivas diferentes, né, e aí isso vai levar a conflito entre essas facções. Ao mesmo tempo você vai ter a fome que começa a assolar em Jerusalém, então isso vai enfraquecendo a luta desses rebeldes. E aí, claro, né, posteriormente você vai ter
Aí, ó, em agosto de 70, o Tito consegue derrubar a última barreira e adentrar em Jerusalém, claro, né, matando a maior parte desses revoltosos. Uma parte consegue fugir e se defender lá na chamada Fortaleza de Massada, né, que era uma fortaleza construída ainda lá no século antes de Cristo, e eles vão manter a resistência lá. Mais ou menos 1.000 pessoas ou próximo disso se estabelecem lá em Massada e vão estabelecer um núcleo de resistência de lá, né? Mas que também posteriormente vai ser derrotado pelos romanos. Então a tomada de Jerusalém de certa forma marca o fim dessa revolta lá em 70, né? E o início da grande diáspora, né? A Massada ainda resistiu e algumas outras fortalezas ainda permaneceram ainda por alguns meses resistindo, né, à investida romana, mas não duraram, não conseguiram vencer os romanos. Então o que é que acontece? Consequências da revolta, né, da revolta judaica. Primeiro, um número gigantesco de mortes, que varia aí de 600 mil a quase 1 milhão de mortos, né? O número ele pode ser exagerado, mas pelo menos 600 mil pessoas morreram ao longo dessa revolta. E aqui vai entre soldados romanos e também revoltosos, né? Então, um número bem expressivo de mortes. Só lá na região de Jerusalém você vai ter aproximadamente 90 mil prisioneiros que vão ser levados para Roma, vão ser escravizados, outros vão ser obrigados a lutar, né, nas arenas, né, lá no circo romano, né, justamente para lutar contra animais, enfim, tudo mais. Então vão ser submissos, vão ser colocados na condição de escravizados. A cidade de Jerusalém é praticamente completamente destruída, né? O templo de Salomão, né? O segundo templo de Jerusalém, porque o primeiro já tinha sido destruído lá atrás pelos babilônios, agora novamente é destruído e saqueado. Então, basicamente, as riquezas que havia ali no templo, né? E o templo era um local de grande importância, era um centro administrativo, um centro religioso, mas também um centro ali, vamos dizer assim, entre aspas, financeiro aí, porque você tinha uma série de riquezas que estavam armazenadas naquele templo, e aí os romanos então vão saquear isso e vão levar para Roma, né, essas riquezas, e não só do templo, mas da cidade como um todo. A destruição desse templo marca aí, né, um momento, vamos dizer assim, emblemático, né, na história dos judeus. Inclusive, os judeus fazem um jejum, né, em decorrência desse ocorrido, né? Tem um jejum específico dos judeus que vamos dizer assim, para lembrar desse processo. E também tem início a chamada grande diáspora, como eu falei, né? Porque aí a partir de então boa parte desses judeus foi morta e uma outra boa parte foi levada para a Europa, né? Então inicia-se a chamada grande diáspora, né? Quer dizer, a diáspora é a dispersão, né? É a retirada de um povo do seu território e ele passa a se dispersar pelo mundo, vagando aí sem um local certo, né? De forma literalmente forçada. Então você vai ter o início aí dessa grande diáspora ao longo, que vai durar, né, centenas de anos. E ainda hoje é questão polêmica, né? Quando você pensa aí, hoje, por exemplo, que foi criado o Estado de Israel, né, lá depois da Segunda Guerra Mundial e tal, mas ainda existe uma disputa muito intensa naquela região ali, né, em relação a essa questão, né, de quem é que tem direito à terra e quem não tem. Então, essa revolta ela é muito importante para pensar o século I e a relação dos romanos com as suas províncias. Tá? Então, olha só, aqui, né, uma imagem aqui emblemática demonstrando esse processo que foi o cerco de Jerusalém e aí depois a destruição do templo, né? Então aqui demonstrando essa revolta judaica. Você vai ter milhares de pessoas mortas. Aqui um alto relevo lá do Arco do Triunfo, né? Eu falei para vocês que os romanos eles tinham o hábito de, quando eles conquistavam algum feito militar excepcional, construíam os Arcos do Triunfo, né? Que é aquela construção quadrada com um arco, geralmente entalhada com os feitos militares daquele general, daquele imperador e tal, enfim. Né? Aqui é o Arco do Triunfo lá do Tito, né? E aqui mostra
né, justamente ali aspectos do saque, né, das riquezas que foram extraídas lá do templo de Salomão, lá do templo de Jerusalém. Então, isso aqui tá gravado, né, no arco lá do Tito, né, como um grande feito militar. E aí demonstra um pouco das grandes riquezas que foram trazidas, né, pelas legiões romanas aí lá da guerra em Jerusalém. E aqui uma foto, né, da fortaleza de Massada, né, que foi assim, o último reduto, o último local de resistência dos judeus, né, principalmente dos zelotes, né, que fugiram e vieram para cá. Aqui eles se estabeleceram com aproximadamente 1.000 pessoas, 960 mil pessoas mais ou menos, mas que também pereceram para o Império Romano. E aí existe uma certa imprecisão, né, em como é que se deu a derrota de fato de Massada, né? Você tem relatos, né, que sugerem que houve um suicídio em massa, né? Então os 960 teriam ali se suicidado para não serem capturados pelo Império Romano, mas alguns historiadores hoje já questionam essa versão, né, e propõem que provavelmente alguns podem ter suicidado, alguns zelotes se suicidaram, mas também pode ter havido luta e fuga também, né, porque foram encontrados corpos, esqueletos em algumas cavernas próximas aí na região, o que sugere que houve fuga, né? Mas o fato é que mesmo assim foram derrotados pelo exército romano. Então dá para ver que aqui resistiu bastante tempo por conta, né, de ser inacessível, né? É muito difícil de chegar. Como é um reduto nas montanhas, é bem mais complicado para se chegar. E aí os romanos então tiveram dificuldade, né? A galera jogava pedra lá de cima e tal, fazia um monte de coisa para impedir que os romanos chegassem, mas mesmo assim os romanos conseguiram atingir a fortaleza de Massada e consequentemente sufocar a última, vamos dizer assim, a última resistência aí dessa rebelião. Então, pessoal, por hoje é só, né? Então, é uma discussão bastante importante para se pensar a relação dos romanos com as suas províncias, né? E principalmente o processo da dispersão dos judeus, né? Que é a grande diáspora, como é que isso se dá. Na próxima aula a gente vai começar a falar sobre o desenvolvimento do cristianismo, né? Como é que se dá esse processo de desenvolvimento do cristianismo e a expansão do cristianismo dentro do Império Romano e como é que isso vai se relacionar com a estrutura do Império e, consequentemente, vai levar também à queda do Império Romano lá no século V, tá bom? Então, muito obrigado por assistir. Não esqueça de mandar suas dúvidas lá no Google Class, que eu vou responder e a gente vai seguir, tá bom? Então, até a próxima.